Eles deixaram para trás a terra natal e desembarcaram aqui com muito mais do que seus pertences. Trouxeram a força de seus ancestrais e a coragem para começar de novo. Em diferentes épocas, colocaram o trabalho a serviço do sonho. Fizeram mais do que simplesmente lutar para sobreviver. Eles ergueram grandes empresas que ajudaram a construir a riqueza do nosso país. Eu nasci no Vietnã em 1957. Nasci numa aldeia lá em Portugal. A Polônia foi invadida pela Alemanha nazista. A Itália, no pós-guerra, ficou destruída. Meus pais chegaram à conclusão que não dava para crescer na margem dessa violência. O grande sonho dos imigrantes japoneses era de enriquecer e voltar para o Japão. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu percebi que eu estou sozinho. Os nossos costumes eram diferentes. Por que não começar uma fábrica de panetone? Eu levei esse conceito para muitas pessoas do mercado. Todo mundo me falava, olha, você não conhece o Brasil. Mas imagine que alguém que vai para fora do seu país, ele não tem outra oportunidade a não ser dar certo. Não desista. É preciso caminhar. Você vai conseguir. O Brasil sempre foi um dos principais destinos para os imigrantes. Milhares de pessoas deixaram seus países de origem em busca de uma vida melhor. Os motivos são diversos. Os regimes ditatoriais sempre foram um grande impulsionador da imigração. Assim como a família Ostrowiec saiu da Polônia e encontrou refúgio no Brasil após o Holocausto, Thay Nhan embarcou num navio para fugir da Guerra do Vietnã. Muitas famílias viam no Brasil um lugar acolhedor. As famílias Balduco e Nakaya saíram da Itália e do Japão na esperança de prosperarem em um novo país e conseguiram introduzir suas culturas na mesa do brasileiro. Essa vontade de vencer do imigrante também contribuiu para o empreendedorismo no país. Davi Vélez saiu da Colômbia, assim como Alberto Saraiva deixou Portugal, e criaram aqui grandes empresas que revolucionaram o mercado brasileiro. Por trás de todo imigrante, uma grande história de superação. Eu sou Máximo Balduco, filho de Luigi e Carla Balduco. Meus avós, Nona Iris e Nono Carlo, de um lado, Balduco, e do outro lado, Nona Nini e Nono Andrea Bongiovanni. Eu sei que meu avô, ele nasceu em Pinerolo, perto de Turim, nasceu em 1906. Que ele sempre foi um vendedor de café. Ele tinha uma torrefação de café. Mas ele era um empreendedor. Ele vendia até o sapato velho. A Itália, no pós-guerra, ficou destruída fisicamente, porque a guerra foi dentro da Itália. E depois da guerra, na Itália não tinha trabalho. A minha mãe passava um apuro desgraçado, não tinha comida. Eu lembro que tocava a sirene, então todo mundo ia para o abrigo. E todo mundo tinha ido a correr. Às vezes tinha gente que até correva sem cueca, sem nada, de medo. Com o início da Guerra Fria, Sr. Carlo Balduco, temendo uma terceira guerra mundial, começou a fazer negócios com o Brasil, vindo pela primeira vez sem a família. Então ele veio pro Brasil e reparou, foi visitar umas 2, 3 padarias, que aqui era tudo à mão. Falou, poxa, vou trazer um lote de máquinas de pão e começar a vender aqui. Só que depois de 6 meses não vinha o dinheiro, ninguém pagava ele. Ele percebeu que o cara tinha vendido, tinha gasto o dinheiro, não tinha mais nada. Eu acredito que da minha família eu vi esse desejo de construir alguma coisa. De ir para frente, de dar segurança econômica para a família. A ideia de construir uma grande empresa, de deixar um legado. Isso tudo eu observei os meus antepassados, meu avô, meu pai, buscando. E acho que isso ficou impresso em mim também. A origem da minha família é de judeus da Polônia rural. Viviam em cidadezinhas muito pequenas. Eles tinham um pequeno comércio de roupas.
Os judeus nunca foram considerados cidadãos do país. Eles podiam estar lá 10 gerações, eles continuavam sendo judeus. Havia muita perseguição aos judeus. Eles saíam na rua, já falavam assim, o que esses judeus estão fazendo aqui no nosso país? Mas isso se acentuou dramaticamente quando começou a Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista e os meus avós estavam nesse contexto. A família foi dividida, foram para guetos. Ou seja, em pequenos quarteirões, onde vivia lá 5, 6 mil pessoas, os alemães colocavam 200, 300 mil pessoas. As pessoas no gueto morriam como moscas, porque não tinha comida, não tinha remédio, não tinha recurso. Depois foram mandados para campos de concentração, onde eles eram obrigados a fazer trabalhos forçados para a máquina de guerra alemã. Minha avó, ela trabalhou em fábrica de sapatos para o exército alemão, e o meu avô trabalhava num campo em que ele tinha que remover os corpos das câmaras de gás, depois que assassinavam as pessoas. A Segunda Guerra Mundial terminou em maio de 1945. Um estudo feito pelo Instituto de Assuntos Judaicos de Nova York, no mesmo ano, contabilizou um total de quase 6 milhões de mortos. Os campos foram libertados pelo exército russo e meus avós foram uns dos sobreviventes. Foram para Munique, onde lá se estabeleceram. E a Alemanha não tinha um governo próprio naquele momento. Ela estava sob julgo ou dos aliados ocidentais ou uma outra parte dos comunistas sob Stalin. Tanto que a Alemanha foi dividida entre o comunismo e o capitalismo. Foi logo nessa época que nasceu meu pai lá na Alemanha. É claro que essas pessoas que sobreviveram ao Holocausto continuavam assustadas com o que poderia acontecer. Então, mesmo vivendo numa Alemanha controlada pelos americanos, ela via os alemães, ela ouvia falar em alemão, ela já se assustava. Então, eles sabiam que não era um lugar para ter futuro a longo prazo. E o Brasil era um país que todo mundo falava que era muito tolerante aos imigrantes, então eles decidiram ir para o Brasil. Meu avô, minha avó e meu pai pegaram um navio. Chegando ao Porto de Santos, a família vem a São Paulo, se instala no bairro do Bom Retiro, que era um bairro muito tradicional da comunidade judaica. Nós tínhamos um espírito que chamava-se Gaman e Gambaro. Gaman quer dizer resistir. Gambaro quer dizer ser resiliente e ser esforçado. A primeira onda migratória do Brasil dos japoneses, começa em 1908 e vai até 1924. Foram poucos os que vieram aqui para o Brasil, eram pessoas que não tinham condições de sobreviver no Japão e que vieram buscar uma vida nova aqui no Brasil. É aquela história, fazer América, não é? 85% do território japonês não é agriculturável. Então, o pouco espaço que você tem, você plantava arroz. E você não tinha proteína animal. Então, era um país que era muito pobre. O segundo período da imigração japonesa aqui no Brasil começa a partir de 1924 e vai até 1941. É esse período que vem o maior número de pessoas. O governo japonês pagava as viagens do imigrante e da sua família para vir para o Brasil. Então, meu avô, sem recursos e uma família demandando uma estrutura mínima de sobrevivência, ele optou por vir para o Brasil do zero, né? A saída do Japão foi no porto de Kobe e duravam aproximadamente 45 a 50 dias. De Santos, meu avô foi para o interior de São Paulo. Eu sou Alberto Saraiva, nascido numa aldeia humilde em Velosa, Portugal, e aprendi algumas coisas com meu pai que marcaram a minha vida. Ter persistência, ter determinação e, principalmente, jamais desistir dos nossos sonhos. Mas a vida na aldeia não era uma vida fácil. Viviam isolados. Portugal dos anos 50 é um Portugal pobre, é rural, sobretudo. Vive um regime autoritário, que é o regime salazarista, que vigia a sua população e que não há liberdade de expressão.
Meu pai recebeu o convite para vir para um outro país, mas não tinha nenhuma promessa de emprego e não tinha nada. Tinha o papo do sonho, de acreditar que podia encontrar alguma coisa melhor, que ele pudesse crescer, evoluir. E meu pai, então, chegou lá no porto. A minha mãe estava grávida, ela falou que estava grávida de 4 meses. E, na verdade, foram ver, era uma gravidez de 6 meses. E aí não permitiram que ela viesse. Em 30 de janeiro de 1953, senhor Antônio Saraiva desembarca sozinho no Porto de Santos. Aí o neném nasceu, depois registrou, aí que eu vim. Quando eu tinha 4 meses, conseguiu embarcar e fez a viagem comigo no colo, né? Uma viagem que ela disse que não foi tão fácil assim. Meu nome é Davi Vélez, eu sou do Medellín, Colômbia. Cresci numa família de empreendedores e eventualmente virei imigrante. E 20 anos depois de sair da Colômbia, terminei no Brasil, começando uma grande empresa. Meu pai, ele tinha começado uma fábrica de botões, né? Botões de calças, com o irmão dele. Era uma fábrica legal, uma fábrica que estava crescendo, tinha uns 50 empregados. Finais dos 80 em Medellín, na Colômbia, era uma época bastante perigosa. Muchos huyeron por miedo y los más afectados fueron exactamente la clase media. Uma vez chegando da escola, aconteceu um barulho muito forte e tinha uma bomba que explodiu bem perto da minha casa. A cidade estava no meio dessa violência dos cartéis cartel de Medellín, cartel de Cali. O narcoterrorismo foi aquela resposta do Pablo Escobar e do cartel de Cali para contra-atacar as forças da lei, outros cartéis. Pablo Escobar fez assassinatos de grandes personagens, ministros do Supremo, ministros de Justiça, candidatos à presidência. Meus pais chegaram à conclusão que não dava para crescer na Medellín, dada essa violência. A gente tinha uns primos que moravam na Costa Rica, que é um país com um nível de vida bastante bom, boas escolas. A gente pegou tudo e fomos lá. Eu tinha 8 anos, cheguei a Costa Rica e era um estrangeiro. Tinha um sotaque diferente, falava algumas palavras diferentes. Foi a primeira vez que eu senti essa sensação de ser um imigrante, de ser um estrangeiro. Quando decidi procurar uma faculdade, gostei muito dessa ideia do Vale do Silício, de ser esse berço de empreendedorismo, de empresa de tecnologia. Apliquei a várias universidades lá nos Estados Unidos, mas Stanford era a minha preferida e fui estudar engenharia lá. Entrei em 2001, era esse sentimento onde todo mundo queria empreender. Uma coisa muito importante do Vale do Silício é as pessoas que estão reunidas lá. Investidores, empreendedores, gente que está saindo da universidade, professores da universidade. Esse networking pessoal faz com que negócios surjam. Em 2008, a empresa imobiliária americana General Atlantic convida Davi para trabalhar pouco antes da bolha imobiliária estourar nos Estados Unidos. Eles fizeram o grande primeiro investimento deles no Brasil. Eu mudei para o Brasil e abri o escritório deles aqui em São Paulo. A bolha estourou em Nova York e o Brasil estava indo muito bem, está crescendo. Tinha muita oportunidade de investimento em serviços financeiros, em saúde, em educação. Eu sou pessoa que, primeira coisa, eu conheço como a raiz, a gratidão. Meu nome quer dizer Nhia quer dizer gratidão. O segredo da minha vida é isso. Eu não olho o que eu perdi. Eu olho o que tenho, o que restou para mim. Eu nasci no Vietnã em 1957, na cidade chamada Saigon, no sul do Vietnã. E ele me contava que tinha uma infância saudável, uma infância tranquila também financeiramente. Meu pai sempre foi muito dedicado aos estudos. Ele era esforçado, ele se dedicava horas a mais do que normalmente precisava. E por isso ele conseguiu se destacar nesse momento e ficar entre os 5 melhores alunos do país.
Aos 16 anos, Tai precisava ter um excelente desempenho escolar para não ser chamado para o alistamento militar. Os melhores deixam estudar, o que menos ele leva para campo, batalha. Chega 73, aí como aquela guerra vai começar a estourar muito forte. Ele conta que era assustador de vez em quando tá tranquilo, tá num tempo calmo e você escutar aqueles barulhos de bomba caindo do nada. Com relação aos derrotados na guerra, né, houve de fato ou a deportação, ou as próprias pessoas se organizaram para fugir, ou campos de trabalhos forçados, uma reeducação. Ele começou a ficar super revoltado e falar mal do regime novo. Ele foi denunciado e foi levado para o campo de reeducação, na verdade, um campo de concentração. Nesse processo de reeducação, Tai se destaca com sua redação e, em 3 meses, consegue sair reabilitado a um novo regime. Chega em casa, eu vi que a situação está pior que esse ídolo. Ele sai super revoltado e a família vê que é um risco ainda maior. A minha tia mais velha acaba tentando organizar a fuga dele. Me conta que foi uma noite de chuva, ele foi pro litoral, ali pra praia mesmo, quase pra orla, e se escondeu em um buraco de uma pedra. A gente se escondia lá até que alguém desse o sinal para que a gente entrasse no barco. Haviam várias famílias e algumas pessoas que estavam indo sozinhas. Dentre eles estava o Tai. Quem tem mais posse fica exposto a um risco de pirataria. Quem tem menos posse vai num barco de pescador, uma embarcação menos resistente às próprias tempestades que acontecem no mar. Eu lembro, eu estava na popa do navio, eu olhando para frente, porque minha sensação que lá eu tinha sensação de liberdade. Eu estou fugindo, eu consigo fugir do Vietnã. No final, tinha um navio chamado Jurupema, do Brasil. Ele se parou para salvar a gente. Ao ser resgatado, Tai chegou a Singapura. Lá, esperou 4 meses pela autorização do Itamaraty para vir ao Brasil. E do Rio de Janeiro ficamos alguns meses e, como eles falaram que a colônia oriental em São Paulo era maior, e acabaram nos enviando para a Igreja dos Migrantes, aí na Baixada do Glicério. Momento lá, eu como caí ficha, porque eu percebi que eu estou sozinho. Choro muito também, porque eu bem tenho saudade da família. Quando eu estava chorando, eu me lembro que minha irmã falou: estou rezando para você todo dia, porque você, pessoa, gosta de estudar, você gosta de ler, e no mundo onde tem quem que gosta de estudar, sempre tem espaço. Aquela frase dela me despertou. Eu estou vivo, perceber agora começa a minha vida. Atravessar oceanos na incerteza de chegar. Ver parentes serem mortos em câmaras de gás. Fugir da violência do narcotráfico para sobreviver. Nossos protagonistas enfrentaram façanhas até chegarem aqui. Todos esses imigrantes carregam dentro de si a coragem de se reinventar e o desejo de vencer. Prosecco. Faltaria você ver como todo bom italiano tivesse um copinho de Prosecco aqui no paraíso, hein? Meu avô, ele veio pro Brasil e foi visitar umas 2, 3 padarias, que aqui era tudo à mão. Falou, poxa, vou trazer um lote de máquinas de pão e começar a vender aqui. Só que depois de 6 meses não vinha o dinheiro, ninguém pagava ele. Ele percebeu que o cara tinha vendido, tinha gasto o dinheiro, não tinha mais nada. Na década de 1950, é um momento em que o país está entrando na sua verdadeira revolução industrial. Mais ou menos 250 anos depois dela ter se iniciado na Inglaterra. Como era a época de fim de ano, meu avô, ele queria comprar uns panetone para dar de presente. Ele também viu que não tinha panetone. Ele falou, pô, por que não começar uma fábrica de panetone? E assim começou. Aí ele formou o Panetone 900. E ele fez panetone. E não conseguia vender. Ele teve uma ideia, mandou fazer uns folhetinhos, panetone balduco, macio, gostoso e tal. Pegou um teco-teco, jogou ali no centro e aí vendeu todos os panetone. A partir daí, todo ano você conseguia fazer mais e mais e mais. Em 1953, Sr. Carlo compra uma doceira em São Paulo, no bairro do Brás.
Nesse meio tempo, ele já trouxe da Itália a família, né, para trabalharem já na doceira. No início, ele sofreu muito. Ele fazia esse panetone e o bichinho às vezes não crescia, porque aqui no Brasil você não tinha, naquela época, farinhas adequadas para fazer o panetone. Porque o panetone você precisa ter uma farinha com teor de glúten importante e com uma elasticidade importante. Então ele se viu obrigado, às vezes, a jogar 100, 200, 300 quilos de panetone fora. O que ele fez? Ele voltou para a Itália e aí tinha o fermento natural, que é essa massa madre. Pegou um pedacinho e trouxe de navio. A gente tem uma sala que a gente chama sala do fermento. A gente usa o velhinho que está aí há quase 70 anos. A família é uma família de confeiteiros, né? E o que aconteceu? Meu pai ia entregar panetone na Duca. Um dia conhece a minha mãe lá no balcão ajudando, aí se apaixona por ela e casa por ela. Eles criaram uma história atrás da marca, isso é importante, saber que história é essa. Quando você concentra tudo nesse espírito da família Balduco, que faz as coisas com cuidado, seja qual for o produto, você consegue passar para todos os produtos os mesmos valores. Bom apetite, bom apetite, bom apetite. O imigrante italiano desse período, ele é a festa. Ele traz a comida, ele traz a música, ele chama os vizinhos, ou seja, ele é empreendedor, ele é corajoso, né? Mas ele não tem para que lado olhar, ele não tem onde se agarrar. É ele, então ele tem que ir para frente. Graças a Deus, as vendas todo ano aumentavam. Chegou uma hora que a confeitaria também não tinha mais capacidade. Aí meu avô comprou esse terreno em Guarulhos, fez o primeiro galpão e aí começou. Os anos 80, né, a chamada década perdida, porque você não teve crescimento econômico, que a gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. Então isso deixa a economia toda desorganizada. Quando eu iniciei a trabalhar nos anos 80, eu falei com meu pai, olha, Luigi, precisamos fazer mais coisas, senão aqui não dá. Aí ele falou, vamos embora. O panetone representava 90% do nosso faturamento. Então ele entendeu que o Balduco não podia ficar dependendo só de panetone. Eu ia na casa dos meus amigos, a gente levava um panetone, aí cortava aquele panetone e as meninas tiravam as frutinhas. Por que você não gosta? Ah, não gosto, não gosto. E aí nós estávamos andando em Milão, e aí eu vi uma confeitaria e vi lá um doce, formato de panetone, um pouquinho mais baixinho, chamava Gocciolone. Era um panetone com gota de chocolate. Eu falei, pô, tá aí, resolveu o problema. Nasceu o Chocotone, que é chocolate com panetone. É uma característica do empreendedor imigrante, eles vêm com uma formação melhor. Eles têm a família trabalhando todos juntos ali no negócio. A cultura do não desperdício, como viveram 2 grandes guerras, tem isso muito forte. Mas um acontecimento quase colocou um fim nessa história de sucesso. Quando eu começo a trabalhar, depois de 11 dias nós tivemos um incêndio e acabou com a parte de cima da fábrica. Falei assim, mas agora acaba o Balduco. Por enquanto, o índice de falha aqui está dando quanto? Está dando em torno de 2 a 3%. De linha, né? Meu avô, minha avó e meu pai pegaram um navio. Chegando ao Porto de Santos, a família vem a São Paulo, se instala no bairro do Bom Retiro, que era um bairro muito tradicional da comunidade judaica. Então, quando eles chegavam ali no Bom Retiro, eles conseguiam alugar um quarto barato, alguém emprestava um dinheiro para ele começar um negócio. E meu avô começa a fazer aquilo que ele sempre soube fazer, comércio. Uma época ele comprava meias, aí ele saía vendendo meias. E depois ele teve uma agência de turismo, teve uma casa de câmbio. Ele vende qualquer coisa. E ele fazia isso de uma forma muito meiga, em que as partes saíam satisfeitas. Ele sabia sempre oferecer aquilo que a pessoa queria. E essa foi a tradição onde minha família cresceu e se desenvolveu. Acho que eles se sentiam brasileiros com a raiz judaica. E isso foi construindo essa identidade do meu pai. Ele veio aos 5 anos de idade,
Quando terminou a escola, foi fazer faculdade de engenharia e assim foi a primeira pessoa da família Ostrowiecki a se formar. Israel era um pioneiro nas ideias dele. Ele descobriu que tinha algumas empresas nos Estados Unidos que tinham descoberto a forma de reciclar o cartucho. Meu pai imediatamente não pensou duas vezes, pegou a malinha dele e aprendeu a fazer a reciclagem de cartucho, tornando assim a primeira empresa de reciclagem de cartuchos da América Latina. Eu estava me formando no ano 2000, acabei fazendo administração de empresas, não tinha um conhecimento de cartucho, tinha que aprender na prática como fazer os processos básicos da empresa. Alexandre ficou 1 ano aprendendo o ofício com o pai. Meu pai gostava muito de mergulho, o mar era a grande paixão da vida dele, até que em maio de 2003 ele fez um mergulho de alto risco na Costa Rica. Quando ele falou que ia fazer essa viagem da Costa Rica, não sei o que me deu naquela hora, eu não queria que ele fosse. Ele foi. Eu cheguei no escritório, vi a secretária, parecia que ela tinha visto um fantasma, e ela, tremendo, me entregou um pedacinho de papel com a impressão de um e-mail da empresa de mergulho da Costa Rica, dizendo: na data de ontem, nós infelizmente perdemos 2 mergulhadores que estão desaparecidos, as buscas continuam. E na hora me veio uma coisa na espinha que eu pensei na hora: nunca mais vou ver meu pai. Então, o meu avô, ele optou por vir para o Brasil do zero, né? A saída do Japão foi no porto de Kobe. De Santos, meu avô foi para o interior de São Paulo. Qual é a quantidade hoje? Eu nasci em 44. Quase todos os japoneses na época conheciam como fabricar o shoyu, como fabricar o miso, como fabricar o tofu. E algumas pessoas não conseguiam fabricar o shoyu e miso em quantidade, então solicitavam que meu pai fabricasse. Foi nessa época que eles resolveram, então, montar alguma coisa para poder vender para o pessoal vindo do Japão. Após as aulas, a gente voltava e ajudava os nossos pais a selecionar a feijão soja, o milho. A maior parte das crianças viviam até os 7 anos falando japonês dentro de casa. Então, a partir do momento em que se matriculavam nas escolas, é que passaram a ter contato com crianças não descendentes de japonês. E, evidentemente, as nossas cores, os nossos costumes eram diferentes. Então, tinha uma certa resistência de alimentação, porque eles não concordavam no consumo de peixe cru. Sakura, naquela época de 40, 50, 60, 70, ela conseguiu introduzir nos imigrantes japoneses a oferta de shoyu e de miso. Na década de 70, o mercado de produtos japoneses entra em crise, porque não tinha mais para onde expandir. Meu pai não tinha uma esperança que o shoyu fosse vingar aqui na nossa sociedade. Naquela época, o consumo aqui era muito pequeno de morte. Tinha muitas aqui no Brasil. Todas elas foram fechando. Após a minha formatura na universidade, meu pai perguntou se eu iria para a continuidade da fábrica ou não. Nesse momento, eu já com diploma de engenharia química, eu poderia ir para alguma outra indústria química que já existia na época. A proposta que ele fez é: se você decidir fechar a fábrica, está nas tuas mãos. Aquele espírito de Gamam, aquele espírito de Gambaru, fez com que eu respondesse ao meu pai que eu enfrentaria, uma vez que eu já tinha construído a Sakura como empresa. Fui ao Japão e fiquei percorrendo as melhores fábricas no Japão. Retornando, trouxe não só tecnologia, como também proposta da aquisição de novos equipamentos. As histórias de superação dos imigrantes são surpreendentes e inspiradoras. A persistência de nossos personagens nos leva cada vez mais longe, mas os obstáculos não cessam. O imigrante carrega a coragem de abandonar uma vida e vencer fronteiras em um novo mundo. Os laços que formam num novo país e a esperança de uma vida próspera são o combustível que os move.
Além de transformar o vazio que sentem em força, os imigrantes superam dificuldades de adaptação e encontram caminhos para empreender em meio às dificuldades econômicas que encontraram no caminho. Bem, como é que tá? Quando eu tinha 4 meses, conseguiu embarcar e fez a viagem comigo no colo, né? Uma viagem que ela disse que não foi tão fácil assim. Já com a família reunida no Brasil, o senhor Antônio Saraiva contou com a ajuda de seus conterrâneos para conseguir o primeiro trabalho. E todo dia ele acordava, 3 horas da manhã, ia na padaria, comprava os pãozinhos da padaria e ia entregar nos bares. O português é um empreendedor nato, porque com a ajuda do Patrício consegue então autonomia e se estabelecendo por conta própria. Surgiu uma oportunidade de ele pegar uma representação dos doces Neusas para ir para Santo Antônio da Platina, para o Paraná. Ele vinha em São Paulo, carregava um caminhãozinho de doce, aí ele ia para Santo Antônio da Platina e ia vender os doces nas vendas, nos botecos que tinha nas fazendas, nos sítios. E uma vez ele levou o Alberto e eu junto no caminhão para vender os doces em lugares distantes. E meu pai sempre falava assim que a gente tinha que ser vendedor, que tinha que ser diferente das pessoas para conseguir as coisas na vida. Para mim, os estrangeiros trazem essa visão. Desde cedo, eles ensinam às crianças atitude empreendedora, educação financeira, porque isso vai motivá-los a querer empreender. Com a vida familiar estabelecida em Santo Antônio da Platina, Alberto decide ir atrás de um sonho antigo. Quando eu fiz 17 anos, eu vim para São Paulo prestar o vestibular para medicina. 50 para 1, 70 para 1. Tive 2 derrotas consecutivas, né? De não poder entrar e meu sonho estava desabando, né? Eu falei para ele, pô, pai, já fiz 2 anos, não consegui e tal. Talvez fosse melhor eu fazer outra coisa. E aí ele me falou uma frase que acompanha a minha vida, que é, não desista. É preciso caminhar, você vai conseguir. Para acompanhar os estudos de Alberto, o senhor Antônio junta suas economias e se muda com a família para São Paulo novamente. E aí eu prestei em 8 faculdades também e acabei passando em todas as faculdades. Quando eu entrei na faculdade de medicina, então meu pai já estava aqui. E aí ele comprou uma padaria no Belém. E aí teve uma coisa que mudou totalmente a minha vida, que foi uma tragédia, né? Com 19 dias depois de ele ter comprado, essa padaria teve um assalto e ele faleceu nessa noite. Ele, ao mesmo tempo que ele ficou muito ressentido com a morte do pai, ele se investiu numa coragem muito grande. Ele se transformou. E aí, daquele momento, ele falou, agora eu tenho que resolver. Teve uma época que ele parou a faculdade de medicina para poder trabalhar, para a gente poder ter o sustento. Era a pior padaria que existia no mundo, equipamentos tudo da Arca de Noé, né? Antigos. Eu sofri muito nessa padaria, porque não tinha cliente. No final dos anos 70, o Brasil já começa a enfrentar os problemas de inflação, de crise política, de pressão pela democratização. Naquela época, o pãozinho era tabelado pela Sunab. O órgão do governo tabelava o pãozinho. O pãozinho era um preço para todo mundo. A Sunab era para controlar preço. Os planos econômicos, e nós tivemos sucessivos planos econômicos, eles estavam ancorados no tabelamento de preço. E eu, num momento lá, né, de criação, ou sei lá do que, de desespero, ou sei lá, de motivação, eu resolvi colocar o pãozinho 30% o preço mais barato do que o preço da Sunab. Então a margem está reduzida, mas ele vende para um monte de gente. Aí ele ganha dinheiro. E num país tão desigual como o nosso, com uma renda tão baixa como a nossa, é sucesso. E de repente eu tinha muitos padeiros de rua na minha porta. E a minha padaria, que era a pior padaria de todas, passou a melhor. E essa coisa de vender aos menores preços possíveis, eu aprendi nessa padaria. E aí, depois de 1 ano e meio, eu vendi a padaria. Eu voltei para a minha faculdade de medicina. Alberto realiza seu sonho.
se torna doutor. Mas resolve seguir com seus negócios e sua veia empreendedora aflora cada vez mais. Eu queria conquistar alguma coisa, por isso que eu pus Casa do Pastel, da Fogaça, sempre tudo ia bem, mas não era o que eu procurava. Em um dos seus negócios, Alberto conhece Paulo Abud, um senhor árabe que lhe ensina uma receita que lhe faz enxergar um novo horizonte. E quando ele me falou da esfirra, eu falei, meu Deus, aí pode ter alguma coisa. E aí eu falando com um amigo meu, Nelson Libros, falei, pô, Nelson, eu tô querendo montar esse negócio aqui, que é um negócio meio árabe, você é árabe, puta, mas eu não sei que nome colocar. Ele falou, como é que eu te chamo? Ele falou, você me chama de Habib. Eu falei, então, coloca Habibs. E aí, tudo bem? E a operação, como tá indo? Tá indo bem, agora é uma época... A bolha estourou em Nova York e o Brasil estava indo muito bem, está crescendo. Tinha muita oportunidade de investimento em serviços financeiros, em saúde, em educação. Ao se instalar no Brasil, Davi sentiu na pele as dificuldades de um imigrante quando teve que lidar com burocracias como fechar um contrato de aluguel, obter um número de telefone e abrir a conta num banco. E aí começou todo um processo de 3, 4 meses de voltar à agência, ligar o saque, trazer mais papéis, para no final conseguir abrir uma conta que cobrava vários centos de reais por mês e um cartão de crédito que tinha um juro de mais de 400% ao ano. Se a gente pegar associações de consumidores, falam que os juros no Brasil são muito altos porque existe pouca competição no mercado bancário. Os bancos explicam essa situação por questões estruturais, como regulação, e no final eu acho que é um pouco dessas duas coisas. No varejo, uma Amazon estava atacando todo o varejo offline, empresas como a Netflix contra o Blockbuster. E aí veio um pouco a realização de que a mesma coisa tinha que acontecer em serviços financeiros no Brasil. Mas os clientes vão virar... Eu levei esse conceito para muitas pessoas do mercado, presidentes de bancos e advisors, e todo mundo me falava, olha, Davi, você é gringo, você é estrangeiro, você não conhece o Brasil, não dá para ir concorrer contra os grandes bancos. O próximo passo era montar a equipe. Achei a Cris, minha cofundadora. Eu estava saindo de uma experiência de 5 anos num grande banco aqui no Brasil. E, eventualmente, conheci ao Ed. Ele fez um PowerPoint. Provavelmente o pior PowerPoint eu já vi na minha vida. É, tipo, formatação tudo zoado. E eu vi que foi criar um banco. Quando a gente começou, eu falava pro Davi, as pessoas odeiam os bancos no Brasil. Eles não são amados em nenhum lugar, mas aqui eles são especialmente odiados. Você tem que ir no banco, você tem que fazer isso, pega a fila, faz aquilo, uma burocracia e tal. E se os bancos são os vilões, o cartão de crédito é assim, aquela arma poderosa do vilão. Nossa estratégia era começar com um cartão de crédito físico, mas todo o processo de pedido do cartão ia ser 100% digital, ia ser no aplicativo. Num mundo em que todo mundo tem um smartphone na mão, não é possível que a gente não consiga usar tecnologia pro cartão de crédito. Um produto sem tarifas, sem agência, sem pessoas. Eu percebi que eu estou sozinho. Me lembra que minha irmã falou, no mundo onde tem quem que gosta de estudar, sempre tem espaço. Aquela frase dela me despertou. Eu estou vivo. Eu percebi agora como essa é a minha vida. Estudo, para mim, é uma fuga. Na verdade, preencher tudo vazio que eu tinha, que é solidão que eu tinha. Alguém quer arroz? Então, Thay arrumou seu primeiro emprego como assistente de Xerox, onde era possível conciliar seus estudos. Porém, com ânsia de melhorar a vida, foi em busca de cursos que davam bolsa integral. Aí eu decidi que eu fazia, bater na porta do Senac, Senai, as cursinhas lá no centro. Eu pedia estudo. E eu falo também, eu não tinha parente, eu não tenho dinheiro, mas eu quero estudar. E graças a Deus a pessoa me ajuda muito. E me dá curso. E eu estudei. Com o diploma de computação na mão, Thay participa de um processo seletivo num banco e consegue uma vaga no departamento de TI. Quero estudar, eu quero voltar para a faculdade, porque meu sonho sempre é essa faculdade. Aí eu fui lá no Objetivo, eu pedi curso de novo, aí a pessoa me ajudou, me deu curso também. E quando eu cheguei no curso Objetivo, os colegas, onde você quer prestar vestibular? Eu falei que é na USP. Todo mundo dá risada. Ele
estava namorando com a minha mãe e descobriu que minha mãe estava grávida de mim. Então ele queria trazer um sustento melhor ainda. E tinha um amigo meu, ele começou a pedir dinheiro emprestado para ele montar negócio como fundo de quintal. E essa amiga quebrou e pagou para ele de volta uma parte do que ele tinha emprestado em bolsas e máquinas. Comecei a vender direto para as lojistas pequenos comerciantes, para barraqueiro também, na região, lá na Pinheiro, na Santo Amaro. Em 15 dias eu ganhei mais o dobro do salário do mês inteiro. Então ele achou que valia a pena o risco de abandonar o emprego e empreender. Ele começou já a se desdobrar para conseguir fazer sua própria produção e aí também cortar mais o intermediador. Eu cresci 400% de um ano para outro. Ele, logo que começou a fabricar, ele colocou a marca Domini, que quer dizer do Senhor. Nossa marca Domini é a marca principal do 25 de março inteiro. A gente domina o 25 de março mesmo. E se inspirou numa sandália vietnamita que foi usada na guerra pelos Vietcongs, que era feita de solado de pneu com câmera de pneu na parte de cima. E comecei a lançar a marca Yep. É coisa de estudo, da 2004. O fato de ser vietnamita, o fato de ser reciclado e etc., naquele momento, pegava muito bem. E aí, acontece essas ondas. E ele tem que saber aproveitar, porque não acontece toda hora. A gente teve um problema com outro concorrente que tinha já o registro do INPI antes do nosso, para o nosso segmento, e acabou pedindo para que a gente pagasse para ele um valor expressivo ali, porque o nome era parecido. Depois da reunião, eu voltei para a fábrica. Primeira vez, eu chorei na frente do funcionário. Mas como eu tenho estrutura de comunicação, eu mudo o nome no meio dele, de Yep vira Gok. Por isso a pessoa já percebeu, eu recebo Gok, mas igual como Yep. Pico de venda é de 2006, a gente chega na beira de 80 milhões. A gente tinha uma fábrica na Bahia, mas a gente precisava que ela crescesse. A gente emprestou dinheiro para um fornecedor que tomaria conta da fábrica pra gente. Ele desviou o dinheiro para benefício próprio. Essas famílias foram perseguidas, superaram incêndios e sofreram golpes. Que características esses imigrantes carregam para superar dificuldades e se tornarem empreendedores de sucesso? Para o imigrante que viaja em busca de uma vida melhor e consegue empreender, resiliência e determinação são fundamentais para seguir adiante. Não, olha que bonita a massa, ó. Numa madrugada de janeiro de 1981, um incêndio no segundo andar destruiu a fábrica de Guarulhos. Falei, você vai agora vai acabar o Balduco. Não foi assim, não. Se eu me lembro, meu pai meteu avental, da época ainda tinha minha avó também, e começamos a limpar tudo. Eles se ergueram outra vez, era beleza. O imigrante italiano desse período, ele não tem para que lado olhar. Ele não tem onde se agarrar. É ele, então ele tem que ir para frente. A década de 90 foi palco de muitas reviravoltas econômicas e políticas. Na área da comunicação não foi diferente. Com o surgimento de novas mídias, novos conceitos, a publicidade precisou se reinventar. Com isso, em 1996, a marca ganha uma nova identidade. E a gente fez uma revolução, criamos essa identidade de linha, esse novo logotipo. É muito mais interessante você concentrar toda a imagem dos seus produtos numa marca só. Você compra os mesmos valores com formas diferentes. E aí foi que o negócio começou a dar uma acelerada bem mais forte. O meu sonho, nós vamos vender 100 milhões de panetone nos Estados Unidos. Quando a gente chegar em 100 milhões, eu me aposento. Eu cheguei no escritório, vi a secretária, parecia que ela tinha visto um fantasma, e ela, tremendo, me entregou um pedacinho de papel com a impressão de um e-mail da empresa de mergulho da Costa Rica, dizendo: na data de ontem, nós infelizmente perdemos 2 mergulhadores que estão desaparecidos, as buscas continuam. A gente conseguiu um voo e fomos para Costa Rica. A guarda costeira americana, que estava ajudando também, declarou que não ia ser mais encontrados os corpos das pessoas. Então, realmente, eu nunca mais vi meu pai desde então.
Apesar de eu ter essa tensão, nem por um segundo eu pensei em fechar a empresa. Houve essa conversa paralela, como vai ser, o seu Israel morreu e agora assume o filho dele. Eu tinha 24 anos na época. Como que ele vai assumir uma empresa de 200 funcionários? O governo Fernando Henrique melhora a renda ali da população, gera emprego, e aí vem o governo Lula e promove a inclusão, com crédito, aumento de geração de empregos, e isso significa um aumento do mercado consumidor brasileiro. A gente viu que o PC, o computador pessoal, estava se popularizando como sendo um grande bem de consumo da classe CD no Brasil. Então, o primeiro nicho que a gente identificou foram os acessórios que vão em volta do computador. E a gente começou a estudar esse assunto e viu que ia valer a pena fazer uma fábrica no Brasil. Com a fabricação, nós ficamos competitivos em ramos de muito volume. Câmera digital, MP3, celular, os tablets e os computadores. Ele enxergou que a gente ia viver essa grande revolução tecnológica. Então a gente entrou numa nova liga com competidores muito mais peso pesado e faturamentos muito maiores. Agora, é engraçado, o ser humano, eu acredito que tem uma capacidade de reagir às circunstâncias muito forte. Então as circunstâncias extraordinárias, elas demandam reações extraordinárias. Fui ao Japão e fiquei percorrendo as melhores fábricas no Japão. Retornando, eu trouxe não só tecnologia, como também proposta da aquisição de novos equipamentos. O meu professor de tecnologia sempre dizia: vocês podem fabricar o melhor produto, mas se você não dizer para a população que você tem o melhor produto, você não vai vingar. Diferente de uma empresa oriental, ela sempre foi mais comunicativa. Havia bastante propaganda no rádio. Ela não era exclusivamente destinada ao público oriental. A gente não pode pensar que só foi apenas nosso esforço. Teve o boom da culinária japonesa no final do século passado. Começou com yakisoba, sashimi, sushi. A saudabilidade da culinária ou da alimentação japonesa foi envolvendo também toda a sociedade brasileira. E as pessoas passaram a se acostumar com esse sabor diferente. Então, aquela, vamos dizer, receio de comer peixe cru já foi sendo ultrapassado. Demorou décadas para que as coisas realmente se transformassem num produto de massa, né? A gastronomia japonesa faz parte, inclusive, do dia a dia de muitas famílias do Brasil. E aí eu falando com um amigo meu, Nelson Libros, falei: pô, Nelson, eu tô querendo montar esse negócio aqui, que é um negócio meio árabe, puta, mas eu não sei que nome colocar. Eu falei: então, coloca Habib's. Quando nós inauguramos com uma plaquinha na porta: melhor esfirra de São Paulo 019, escrito numa faixa de pano, né? E aí eu tive uma surpresa, que eu tive 42 dias consecutivos de fila na porta. Esse período, Fernando Henrique e Lula, foi um período que ele certamente viu o negócio dele explodir, porque as condições estavam muito favoráveis e ele tinha o produto para aquela gente, para aquela economia, para essas pessoas, para nós. Foi uma consequência de tudo que nós fizemos, né? Do trabalho, porque a esfirra já existia, mas não a nossa esfirra, não os nossos produtos, do nosso jeito. Quando a gente tem fé, não tem coisa que atropele. A gente vai em frente. Eu diria que eu tenho uma parte muito forte, 50% emocional, envolvida com sentimento, com sonho, família, com Deus, e tem uma parte racional que consegue decifrar os caminhos para ser um grande empreendedor. Nossa estratégia era começar com um cartão de crédito físico, mas todo o processo de pedido do cartão ia ser 100% digital, ia ser no aplicativo. Sem tarifa, sem agência, sem pessoas. Bom, os primeiros 12 clientes fomos nós, as 12 pessoas que trabalhavam no Nubank. Aí a gente, numa reunião, falou: olha, vamos criar um
funcionalidade no aplicativo para as pessoas conseguirem convidar outras pessoas. E aí a gente lançou essa funcionalidade e as pessoas começaram a convidar amigos, familiares, e aí começou essa viralidade a crescer. Hoje existe uma grande parcela de consumidores, principalmente mais jovens, que não gostam de ser atendidos pessoalmente. Isso vai ao encontro da mudança no comportamento do consumidor. Querer resolver tudo na hora, no celular, não ter de falar com ninguém, não ter de pegar fila. Eventualmente, eu acho que os grandes bancos começaram a se dar conta da necessidade de mudar e de concorrer contra o nosso produto. E os bancos grandes não vão rearquitetar, refazer todo o sistema deles. Os sistemas internos dos bancos são muito antigos. Tem bancos que usam sistemas que estão rodando há 20 anos. É muito diferente de uma fintech que acabou de ser lançada. Tem sistemas novos com a tecnologia mais atualizada. Ser pequeno tem muitas vantagens. A gente consegue ir mais rápido, a gente consegue inovar mais, a gente consegue ter uma cultura que é muito mais dinâmica. Pico da venda é de 2006. A gente chega na beira de 80 milhões. Tinha uma fábrica na Bahia, a gente emprestou dinheiro para um fornecedor que tomaria conta da fábrica pra gente. Ele desviou o dinheiro que deveria ser investido na fábrica para benefício próprio. Por conta desse desvio, a justiça obriga a TAI a assumir a dívida desse fornecedor e ele perde toda a produção de calçados na Bahia. Depois que ele perdeu pela justiça, eu decidi montar a fábrica com o dobro da produção. Esse problema grande que a gente teve com esse fornecedor acabou acelerando esse processo da gente mudar para o Sudeste. A gente estava ainda nesse momento de implementação de fábrica, era o início dela e de um sábado para domingo a gente teve um incêndio muito grande. A gente perdeu toda a nossa fábrica, o nosso maquinário, o nosso estoque que estava às vésperas do verão para ser entregue. Eu me lembro assim, primeira coisa, mais um. Mas naquele momento lá, eu acho mais importante agora como atender cliente. Porque sem cliente você não vive. Eu me lembro que domingo mesmo a gente já saiu para procurar novos parceiros, para conseguir produzir pra gente. E graças a Deus, do domingo do incêndio até sexta-feira, a gente conseguiu já produzir os primeiros pares. A gente conseguiu retomar no faturamento para 10, 12 milhões, até 15 milhões, só que a gente voltou a cair de novo depois, por conta da crise que a gente enxerga hoje no Brasil. A trajetória do TAI é mais de superação do que de sucesso em si. Porque o sucesso ele é passageiro, mas a superação dele é constante. Eles sempre falam muito pra gente, assim, quando você tem um momento difícil na vida, você chora 5 minutos, levanta da cadeira e vai embora. Arregaça as mangas e vai trabalhar, porque é isso que precisa. Aí eu falo a mesma coisa. Deus sempre me dá fardo que eu possa aguentar. O imigrante ele costuma chegar com uma garra diferenciada, porque já precisa de uma energia, de uma força interna maior para você mudar de país. O instinto de sobrevivência do estrangeiro fica muito mais forte, porque eles enxergam aqui como oportunidade da vida deles. A gente não seria o país que a gente não teria a diversidade que a gente tem. Na verdade, somos todos imigrantes, menos os índios. Um imigrante consegue resolver muitos problemas, especialmente quando consegue empreender e olhar esse mundo com novos olhos e, dessa forma, achar novas soluções para antigos problemas. Os imigrantes atravessaram oceanos, sobreviveram a guerras e escaparam da morte. Eles transformam saudades e memórias de tempos difíceis em força para vencer. Suas culturas encontraram um lugar no mundo e no coração dos brasileiros. A veia empreendedora do imigrante contribuiu e segue contribuindo para a riqueza do nosso país.